Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Debaixo do olhar e da ternura de Nossa Senhora das Dores, vamos suplicar a intercessão de tão boa Mãe, para que ela nos acompanhe, nos ajude nesta hora, e que sob a guarda do Espírito Santo, junto com esse tabernáculo puríssimo que é a Virgem Maria, possamos meditar, mergulhar nos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, então, hoje nós nos reunimos nesta segunda-feira santa para aproveitar bem e vivenciar melhor esta Semana Santa, que é para nós fonte de grande crescimento na nossa vida espiritual. Eu quis aproveitar esta ocasião para também não somente o retorno da catequese desse ano, mas também para ajudá-los a vivenciar e colher melhor os frutos do mistério pascal. Nós sabemos claramente que toda a nossa vida cristã, ela gravita em torno do mistério pascal. Isto é, se nós olharmos a nossa identidade cristã, ela sempre converge para esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não é à toa que a Igreja procura sempre nos ajudar, através da sua pedagogia litúrgica, a compreender a grandeza disso para a nossa vida cristã. Então, quando nós falamos mistério pascal, é preciso ter claro nas nossas mentes que mistério pascal é tudo aquilo que diz respeito a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Porque aqui está o mistério da redenção. Isto é, o mistério que nós participamos, porque Cristo viveu, e através dele nós somos redimidos e salvos. Quando nós vamos começar a olhar um pouco, talvez a bibliografia, para falar sobre o Tríduo Pascal, eu sugiro, conhecimento de vocês, as leituras das homilias do Papa Bento XVI. A editora Molokai, que é uma editora aqui do Brasil, uma editora católica, a editora Molokai, ela teve o trabalho de, durante o pontificado do Papa Bento XVI, que foi de 2005 até a sua renúncia em fevereiro de 2013, quando então depois o Papa Francisco assumiu o pontificado. Nós tivemos aí quase que 8 anos do pontificado do Papa Bento XVI. Então nós temos as homilias do Papa Bento XVI, que foram feitas durante todos esses anos. E a Molokai colocou tudo isso em obras, Na verdade são 4 tomos. Essa daqui é só do ano litúrgico A, as homilias dele. Depois tem o tomo B, o tomo C e um tomo especial, que são homilias que foram feitas pelo Papa Bento XVI nas viagens apostólicas. Aí eles recolheram tudo e colocaram tudo. Depois eu recebi há poucos dias, de um padre,
as homilias que o Papa Bento XVI fez depois na emeritude, né? De 2013 até a sua morte no ano de 2022. Está em espanhol, mas o Papa Bento XVI, isso que é muito interessante, né? Às vezes a gente desconhece muito sobre Bento XVI. Mas o Papa Bento XVI, ele sempre teve o cuidado muito grande de escrever as homilias dele. Então, porque é assim, quando a gente ouve um discurso do Papa, precisa a gente ter consciência que não é literalmente o Papa quem escreveu o discurso, né? O Papa foi fazer uma viagem apostólica na Austrália, né? Aí o Papa foi visitar não sei o quê, durante 7 dias o Papa está fazendo inúmeras visitas. E cada lugar que o Papa vai, ele faz um discurso, tem homilia, tal. E aí você diz, nossa, mas o Papa teve que preparar tudo isso com tudo aquilo que ele tem para fazer, né? Então, evidentemente que o Papa tem uma equipe que o ajuda a preparar. Por exemplo, uma encíclica. Não é o Papa que literalmente escreveu a encíclica. Ele dá a base da encíclica, aquilo que ele quer no documento. Existe uma equipe que prepara, depois repassa para ele e o Papa chancela e aprova. Então, isso em todos os pontificados. Só que o Papa Bento XVI, nas homilias, sempre, as homilias ele sempre teve o cuidado de ele mesmo escrever. Então, se você quer saber uma coisa que Bento XVI escreveu mesmo, são as homilias. Então, isso sempre foi um cuidado dele, até quando ele publicou em 2007 a Verbum Domini, que foi um documento de uma exortação apostólica pós-sinodal, depois do sínodo sobre a palavra de Deus. Ele recolhe isso, falando sobre esse cuidado que o pastor precisa ter ao preparar as homilias. Porque as homilias são um lugar importante, fundamental, para que o pastor possa, então, ensinar o seu rebanho, conduzir as suas ovelhas, né? Falo isso nessa introdução, para a gente ter consciência de que talvez nós não conhecemos a grandeza de Bento XVI, mas eu acredito que a igreja ainda irá reconhecê-lo como santo, não somente como santo, vai reconhecê-lo também como doutor da igreja ainda, né? Mas é claro que um doutor da igreja só será reconhecido daqui talvez 100 anos, né? Uma geração futura vai dizer, nossa, tivemos um gênio, né? Teologicamente, né? Tanto que muitos autores dizem que depois do Papa São Leão Magno, que governou a igreja em 540, que era um teólogo, nós não tivemos nenhum Papa teólogo igual Bento XVI, né? Teólogo, né? Santos tivemos muitos, filósofos, mas teólogos com primor, com a sabedoria de Bento XVI E por que eu estou dizendo isso tudo? Não para elevar Bento XVI, mas assim, quando a gente pega uma homilia do Bento XVI, por exemplo, por ocasião da Quinta-feira Santa, você pode ficar ali, claro, precisa gostar de ler, precisa se dedicar para meditar, né? Porque se você for fazer uma leitura superficial, evidentemente você não vai colher nenhum fruto. Mas um parágrafo que ele escreve já é suficiente para você mergulhar assim. Mas eu preciso comprar esse livro então para ver as homilias do Bento XVI? Não. É só você ir na internet, no site do Vaticano tem tudo. O livro fica mais fácil porque a editora recolheu tudo e botou num livro. Mas está tudo disponível. Isso aqui você não precisa comprar essa obra para ter à disposição. Você vai lá, digita homilia da missa da Quinta-feira Santa de 2014, 2012, né? 14 já era o Papa Francisco. Então você vai encontrar lá a homilia, né? Disse tudo isso para que vocês saibam que nós temos muita riqueza e precisamos descobrir essas riquezas. E algumas coisas que eu vou tratar aqui estão pautadas então nessa sabedoria do Bento XVI, né? Várias homilias que eu li, recolho algumas coisas para que possa ajudar na meditação. Olha uma homilia dele, começa aqui pela Quinta-feira Santa, né? E aqui nós vamos começar o Tríduo Pascal, na qual o Papa Bento XVI, ele fala uma coisa tão simples, mas tão profunda teologicamente, que a gente precisaria assim, gastar tempo meditando sobre isso e pensando nisso que o Papa Bento XVI disse aqui, olha. Então ele vai começar a discorrer sobre o sacerdócio católico, né? Porque na Quinta-feira Santa
ele recorda que nós celebramos 3 coisas fundamentais. Toda Quinta-feira Santa, ela é a recordação, em primeiro lugar, da instituição da Eucaristia. Foi o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo reuniu-se com seus apóstolos e instituiu o mistério da Eucaristia. Segundo, é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacerdócio católico. É por isso que neste dia, também os padres são convidados a renovar com o bispo as promessas sacerdotais que eles fizeram no dia da sua ordenação. Nós somos convidados toda Quinta-feira Santa, né? Claro que toda diocese tem dificuldades, porque Quinta-feira Santa, na verdade, a missa crismal, que é a missa que, na verdade, na nossa diocese nós celebramos hoje pela manhã, é na qual o bispo se reúne com todos os padres, e ali ele abençoa e confecciona os óleos que serão utilizados para os sacramentos. Essa missa acontece comumente na Quinta-feira Santa pela manhã. Só que por questões pastorais, a própria igreja prevê a possibilidade de acontecer durante a Semana Santa, qualquer dia, né? Nosso bispo prefere na segunda-feira de manhã para facilitar as celebrações nas comunidades à noite, com ofício de trevas e tudo mais, né? Então, nessa celebração, veja, por exemplo, a missa crismal, ligando ao sacerdócio católico. São abençoados os 3 óleos que são usados para os sacramentos. O óleo dos catecúmenos, que é utilizado na celebração dos batismos e que unge o peito das crianças. O óleo dos enfermos, que é utilizado para ungir aqueles que estão doentes, que estão no último estágio de vida, para a recuperação e reconforto da sua saúde. E o óleo do crisma, que não é somente abençoado, ele é confeccionado. Nesse óleo, o bispo mistura um perfume, uma essência. Quem já viu pela internet a participação dessa missa, então tem a mistura do óleo e o bispo sopra sobre o óleo, né? Lembrando o ruá, né? O ruá que é o sopro, a vida. E logo em seguida o bispo faz a bênção sobre o óleo, né? Que não é somente confeccionado, mas ainda ele é consagrado. Porque esse óleo do crisma será utilizado para quê? Para ungir as mãos dos padres na administração do sacramento da ordem, para ungir a cabeça daqueles que vão ser ordenados bispos, né? Na ordenação episcopal, isso é a ordenação de um bispo. Além de todo ritual, o bispo é ungido a cabeça do bispo, né? Não sei se vocês lembram daquele salmo, né? É como óleo que desce pela cabeça, vai descendo até a barba de Arão e desce até no seu manto, né? Até a orla do manto. Então, o bispo é ungido na cabeça, justamente indicando a plenitude do ministério da ordem. Ele é um sucessor dos apóstolos. Mas não somente na administração dos sacramentos da ordem. É também utilizado na administração do sacramento da confirmação, aqueles que são crismados. É também utilizado no sacramento do batismo, como força para aqueles que foram regenerados no batismo. E também utilizado para a bênção das igrejas, das quais são dedicados ao altar, e as igrejas são consagradas a Deus, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente vê as cruzes, né, na igreja, nós lembramos que essa igreja foi consagrada, ou seja, o bispo veio e no dia da consagração dessa igreja, ele passou ali o óleo, dizendo que essa igreja é um templo santo de Deus, é morada do Altíssimo, né? E a mesma coisa ele faz sobre o altar, ungindo o altar inteiro com óleo. Não sei se vocês já participaram da celebração de uma dedicação de uma igreja. Comumente isso acontece quando a igreja é inaugurada. Então você vai fazer uma igreja nova, e na inauguração dessa igreja, se consagra o altar e se dedica à igreja. Acontece também de que, por exemplo, troca o altar, o bispo vem e dedica só o altar, né? Pode fazer separado o rito, né? Não é muito conveniente, mas a própria liturgia da igreja prevê. Então, indicando que aquilo foi consagrado a Deus, é dedicado a Deus. Nosso santuário é dedicado, consagrado a Deus, desde a sua inauguração, né? Então, o Papa Bento XVI diz, olha, com os sacramentos, com essa celebração dos santos crismal, né, dos santos óleos, Deus nos escolhe como portadores da sua presença. Olha isso.
Nós somos portadores da presença de Deus porque Deus quis nos consagrar. Não é porque nós queremos ser de Deus. Ele tomou a iniciativa e escolheu-nos como portadores da sua presença. Por mais que a gente, eu quero receber os sacramentos. Mas antes Deus já te escolheu para que você seja portador dele. Que você porte Deus, para que você traga Deus. A vida sacramental é isso. É saber que eu sou um portador de Deus. Eu trago Deus comigo pela força que Ele mesmo teve de tomar a iniciativa e vir ao meu encontro. Não sou eu quem toma a iniciativa e peço à igreja os sacramentos. Ele tomou a iniciativa e Ele quis vir se dar a mim, se oferecer como sacramento. Então, Deus nos escolheu como portadores da sua presença. O óleo que a igreja escolhe como símbolo do Espírito Santo alude a Cristo. A própria palavra Cristo significa o quê? Ungido. Messias, Mishá, é ungido. Jesus é ungido do Pai. É por isso que, graças à humanidade de Cristo, o Filho, a sua humanidade santíssima, nós tivemos acesso à vida de Deus. Então vamos lá. Jesus é Deus, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. Está lá na eternidade, com o Pai. Quando Ele no Natal assume a natureza humana, o que Deus fez? Deus criou para si uma natureza humana, a sua humanidade santíssima. A natureza divina já existia desde toda a eternidade, mas Ele criou uma natureza. E ao criar uma natureza, Ele criou uma alma e criou um corpo, que passaram a existir no tempo, e estes passaram a existir no tempo através de quem? De Maria Santíssima. Então, o DNA de Jesus traz consigo totalmente a presença de Nossa Senhora, ok? Então, na humanidade de Cristo, gente, na humanidade de Cristo, Deus, que enviou o seu Filho aqui nesse mundo para assumir essa humanidade, Deus nos torna portadores da sua presença. Se não fosse Jesus, gente, nós estaríamos perdidos. É em Jesus que nós nos tornamos portadores da presença de Deus, porque Ele é ungido. Foi Ele primeiro que foi ungido pelo Pai lá na eternidade, e passou a existir no tempo, conosco, veio habitar entre nós para nos trazer essa presença. Ok? Tudo isso eu estou falando por causa do quê? Por causa justamente da segunda dimensão do sacerdócio católico. Então, o Papa Bento XVI diz: no final de tudo, só duas coisas vão sobrar: a Eucaristia e o sacerdócio católico. Só. Essas duas coisas são as duas coisas mais preciosas. Por quê? Porque Jesus a instituiu na última ceia. Porque este foi o modo que Jesus escolheu de tornar a sua presença no mundo, seja pela Eucaristia, seja pelo sacerdócio católico. Certo? Nós vamos refletir ainda sobre isso, sobre essas duas coisas. E a última coisa que nós temos na Quinta-feira Santa é o mandamento divino do amor, que foi instituído na última ceia, né? Por isso eu vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei, né? Então, o mandamento do amor, do amar como eu vos amei, foi instituído na última ceia. Então, essas três coisas estão presentes na Quinta-feira Santa, e são as três que nós vamos olhar por primeiro. Espero que eu consiga chegar até o domingo de Páscoa. Não sei se conseguirei, vou tentar sair da Quinta-feira Santa e chegar na sexta, pelo menos, né? Porque tem muita coisa para falar. Vamos lá. Primeira coisa, o Papa Bento XVI começa recordando o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Depois, se vocês quiserem pegar Lucas 22, 14. Jesus diz o seguinte: desidério desiderave, desejei ardentemente. Esta é a palavra que São Lucas coloca na boca de Jesus na última ceia. Jesus desejou ardentemente comer com seus discípulos a última ceia. É um desejo, mas não é um desejo qualquer, é um desejo ardente. Então a última ceia foi o momento para o qual nosso Senhor Jesus Cristo mais se preparou. Enquanto nós temos de um lado o mundo, que como vimos ontem no Evangelho, né? Domingo de Ramos, Jesus entra na cidade de Jerusalém, aclamado, vai passar por todos esses dias da paixão,
e ali vai acontecer o quê? Uma rejeição tremenda para com ele. Jesus vai sofrer toda a espécie de desprezo, de escárnio, enfim, tudo que ele vai sofrer, mas Jesus não está nem aí com esse povo. Embora haja traição, haja desprezo, Jesus está preocupado com uma única coisa: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Ele quer se reunir com seus apóstolos e instituir essas três coisas de que falei: Eucaristia, sacerdócio, mandamento do amor. Esse é o desejo de Jesus. Por isso, Jesus planejou aquela noite. Aquela noite foi pensada por Nosso Senhor. Tanto que Jesus, ele não reúne com seus discípulos a última ceia e vai para debaixo de uma árvore. Vamos lá fazer uma ceia de qualquer jeito. Não. Ele manda os seus discípulos ir na frente, preparar uma sala, e ainda o Evangelho de Lucas até diz, com almofadas, tudo bem preparadinho, uma sala no segundo andar, porque é lá que eu quero comer com vocês a Páscoa. 2 discípulos vão na frente, né? São aquilo que nós chamamos os cerimoniários, né? Os cerimoniários vão para na frente para preparar a liturgia, né? Daqui nascem os cerimoniários. Por quê? Porque eles vão lá antecipadamente, antes do sacrifício, deixar as coisas preparadas. Então Jesus quis reunir uma ceia, não foi algo improvisado. Por isso que a celebração da Santa Missa, ela não pode ser improvisada. Ela não pode ser feita nas coxas. Porque Jesus não fez desse jeito. Jesus preparou o momento da última ceia. Pediu que os apóstolos arrumassem um lugar para que fosse digno de celebrar o memorial da sua paixão. É claro que o que Jesus faz na Quinta-feira Santa é o quê? Jesus celebra com os seus apóstolos o sacrifício, o memorial da sua paixão de forma incruenta. Certo? Na Quinta-feira Santa, Jesus celebrou de forma incruenta, ou seja, sem sacrifício de cruz, sem sacrifício de derramamento de sangue. Mas aquele memorial que ele celebra com seus apóstolos, que está dentro da celebração judaica, daquilo que os judeus faziam conforme o capítulo 12 do livro do Êxodo. Lembra, na tradição judaica, você vai lá, o que os judeus faziam uma vez ao ano? Eles celebravam a Páscoa. E havia toda a determinação da celebração da Páscoa. Por que os judeus celebravam a Páscoa? Para recordar o quê? Para recordar a libertação do Egito, lembra? Então eles foram escravos do Egito, aí passaram pelo mar, entraram no deserto, e aí Deus determinou que eles celebrassem a Páscoa, né? Para eles recordarem o quê? Que eles eram escravos e agora eles são livres. E o que eles deviam fazer? Eles deviam pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, e todo mundo devia comer da carne do cordeiro. Todo mundo se alimentava do cordeiro. Jesus está justamente, isso eu vou falar na homilia de Quinta-feira Santa, né? Não vou, senão depois eu não tenho o que falar na Quinta-feira Santa, né? Na Quinta-feira Santa eu vou retomar uma obra do Scott Hahn, né, chamada O Quarto Cálice. Eu já usei ela aqui, parte dela, comentando algumas coisas que estavam presentes nesta obra, O Quarto Cálice do Scott Hahn, onde o Scott Hahn recorda os cálices que foram bebidos por Jesus durante a ceia, porque na ceia judaica eram bebidos 4 cálices. Então você tinha pão, cálice, tem todo o ritual. Não sei se vocês já viram uma ceia judaica, né? Depois tem o cordeiro, que as pessoas comem, todo mundo tem que comer o cordeiro. Tem um cálice especial lá, que é colocado na ceia judaica também, né? Tem um lugarzinho, na verdade, melhor dizendo, que é deixado para Elias, né? Porque os judeus sabem muito bem, né? Todo mundo sabe, conforme o livro dos reis, que Elias foi o quê? Arrebatado, né? Ao céu. E aí os judeus conservam lá o lugarzinho de Elias, porque esperam que Elias volte e sente ali no lugar dele. Então, na ceia judaica, tem um lugarzinho lá do Elias. E Jesus usou a ceia judaica para, nessa celebração, instituir o sacrifício da sua paixão.
porque Jesus era judeu, está dentro de uma tradição judaica. Então, só que Jesus, ele não segue toda a liturgia judaica, porque conforme a liturgia judaica, Jesus bebeu o primeiro cálice, bebeu o segundo cálice, o terceiro cálice ele bebe. O terceiro cálice é justamente o momento em que Jesus institui a Eucaristia. Ele toma o cálice. Como nós sabemos disso? Aí a gente vai lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que é a descrição mais antiga da última ceia, que é a descrição de São Paulo. E São Paulo vai dizer na segunda leitura, se vocês prestarem atenção, o cálice da bênção não é o cálice do sangue do Senhor? Os judeus, São Paulo vai dizer na segunda leitura da quinta-feira santa, cálice da bênção, que era o terceiro cálice que era bebido dentro da ceia judaica. Quando Jesus bebe o terceiro cálice, havia ainda o último cálice, que era o quarto cálice, o cálice da consumação. Só que Jesus não bebe o quarto cálice. Neste exato momento, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz que Jesus se levanta, toma os seus apóstolos e sai com os apóstolos fazendo o quê? Cantando salmos. E ele vai para o Horto das Oliveiras, que é o momento do Getsêmani. A partir daqui, então, nós vamos ver, mas e aí Jesus estava celebrando uma ceia judaica, ele interrompe a ceia judaica, ele sai, não bebe o quarto cálice, que era o cálice da consumação, e vai. Mas Jesus não vai beber o quarto cálice? Então, como que fica, né? Por quê? Porque, como eu já disse, a última ceia, ela é a celebração do sacrifício incruento. Não existiu derramamento de sangue. A celebração daquilo que acontece na paixão do Senhor, isto é, na Sexta-feira Santa, é a celebração do sacrifício cruento. Portanto, você tem sangue derramado. O sacrifício de Cristo. E quando Jesus vai beber o quarto cálice? Na cruz. Portanto, ele completa aquilo que era um memorial litúrgico e se torna memorial existencial. Não é somente litúrgico, é vida. As palavras que Nosso Senhor disse na última ceia são, ao tomar o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Isto que Jesus profere vocalmente na última ceia e liturgicamente, ele o faz existencialmente na sexta-feira. Aí você vê um corpo dado na cruz e você vê um sangue derramado na cruz. Aí mudou completamente a liturgia, porque a liturgia judaica previa somente um rito. Veja a diferença da liturgia judaica e da liturgia católica. A liturgia católica não é somente uma liturgia litúrgica, ritual. Ela é liturgia existencial. O sacrifício que a gente vai comer, como está previsto na ceia judaica, de comer o cordeiro, e nós comemos o cordeiro pascal, que não é mais o cordeiro que era imolado, que você tirava as vísceras, jogava fora, e aquele cordeiro é comido por toda a família. O pai de família é quem comia primeiro e depois distribuía para os demais comensais. Agora, na figura do sacerdote, que é o pai da família, ele distribui o sacrifício, não de um cordeiro qualquer, mas do cordeiro pascal que está imolado de pé diante de Deus, que é o próprio Cristo. Ele é o cordeiro. Não é à toa que capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de São João, quando São João aparece e fala, o que São João diz, apontando para Jesus? Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Isso nós proferimos em todas as missas. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, né? Miserere nobis. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aquilo que nós estamos proferindo, né, com os nossos lábios,
É aquilo que o Batista fez quando viu Jesus e apontou o dedo para ele e disse: ele é o Cordeiro de Deus. Vocês que são meus discípulos, os discípulos de João, agora vocês não devem me seguir, sigam a ele, porque ele é o Cordeiro imolado. Quem conhece um pouco do Apocalipse de São João vai saber completamente que a liturgia do Apocalipse é uma liturgia do Cordeiro Pascal. São João não para de falar do Cordeiro Pascal. Ele é a vítima de expiação, ele foi morto como um cordeiro. Aquilo que os judeus faziam na antiga aliança, agora se cumpre na nova aliança, mas agora não é um animal que é pego e levado para ser oferecido. Agora é Deus que se oferece como um cordeiro, manso, mudo, como o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, ele vai como um cordeiro mudo, não abriu a boca, não murmurou, não reclamou de nada. Primeira leitura da Sexta-feira Santa, ele foi caladinho. Agora é Deus que se faz um cordeiro e que se faz comida, e agora nós nos alimentamos do próprio Deus. Muito bem, esse é o desejo ardente, isso para falar que desejei ardentemente comer convosco a última ceia. Então vejam, Nosso Senhor escolheu um modo de permanecer conosco, permanecer na Eucaristia. A Eucaristia deveria ser para nós católicos o maior tesouro, a coisa assim que nós deveríamos ficar estupefatos diante dela. O maior zelo ainda é mínimo para com Ele. Porque Jesus chega justamente a esse extremo, olha que extremo, de assumir as aparências do pão e do vinho para se unir a nós como alimento. De tal modo que o Papa Bento XVI diz que, olha, de tão íntimo que ele se torna, que uma vez ingerido, é inseparável da nossa substância. Uma vez que você ingere Jesus, você engole, para dizer bem claro, que essa Eucaristia desce, né, pelo seu esôfago, que vai chegar até o seu estômago, você vai se tornar uma só substância com Cristo. Não é à toa que São Paulo vai dizer, né, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Toda comunhão você pode botar a mão no seu coração e no pulsar do seu coração você pode dizer com tranquilidade: já não sei o que vive, é Ele que está vivendo em mim. Pelo menos Ele está vivendo em mim até que a Eucaristia, né, passe pelo seu estômago e deixe de ser matéria de pão. Porque quanto subsiste a espécie de pão, subsiste a presença de Cristo. Quanto tempo isso leva? Depende do processo de digestão de cada um e depende também do tamanho da hóstia, né? Se for uma hóstia pequena, a digestão maior, mais rápida. Uma hóstia grande como a nossa, né? Tamanho 5, ela é maior, então mais tempo. Enquanto subsiste a espécie, ou seja, enquanto está descendo pelo seu esôfago, chegando ao seu estômago, e ali está a matéria de pão, subsiste aquela espécie de pão, subsiste dentro de você a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu o que significa? Não estou falando se você entendeu o que eu falei, entendeu o que isso significa espiritualmente. Então eu não entendo, né, como que a maioria de nós comunga e volta para o banco e malemar reza uma Ave Maria, né, e já abre os olhos e fica assim voando para a maionese, né? Eu não entendo. Porque assim, e assim é esmagadora a maioria, né, viajando, não sabe nem o que está fazendo, né? Mas pela falta de consciência do primor que é esse momento santíssimo da Eucaristia. Você ingeriu a Eucaristia de tal modo que você está inseparável da substância divina, enquanto existe dentro de você a substância de pão. Uma vez que se dissolve esta substância, nós não temos mais a presença
física de Nosso Senhor nos tocando fisicamente. Permanece a sua presença espiritual, evidentemente. Tá, mas como eu faço esse momento da comunhão com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali se doando para mim, né? Então, o ardente desejo de Cristo é tão grande, que para a maioria das pessoas esse mistério da Eucaristia é um escândalo. E de fato, não é só escândalo para nós, é escândalo para protestante, é escândalo para todo mundo, gente. A Eucaristia é tremendamente um escândalo. Eu li uma vez uma revista que trazia o fato de eu não me lembro se era um judeu, que comentava, não me lembro agora se é um judeu, se é eu acho que era um judeu, sim. Que ele comentava que se ele soubesse que o seu Deus estava dentro de uma caixinha, ele ficaria louco de saber que Deus está ali. No caso, a caixinha é o sacrário, né? Então, porque assim, os judeus têm o costume, né, de em determinados horários se voltar para o templo de Jerusalém para fazer as orações, porque eles reconhecem no templo o lugar da presença de Deus. Eles não têm Eucaristia, né? Nós temos Eucaristia. Então, se eu soubesse que o meu Deus está escondido ali numa caixa, né, fechado, à minha disposição a todo momento, eu não iria querer sair da sua presença. Isso uma crítica aos católicos, na verdade, né? E faz, assim, com razões, né? Então, como é o nosso amor para com a Eucaristia? Acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia e nesse amor excessivo de Cristo. Você não pode passar pela quinta-feira sem parar para pensar um pouquinho o que a Eucaristia significa para mim, católico. O que significa esse amor excessivo de Jesus? Como eu tenho tratado nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia? Como eu tenho recebido, como eu tenho me preparado, né? Aqui, quando eu falo receber Jesus, eu não estou falando só engolir Jesus, né? Não é só o fato de você receber de joelhos na boca, de pé, de cabeça para baixo, não é isso. São as disposições interiores. Quais são as disposições interiores? Como começa essa disposição interior? Essa disposição interior, gente, ela é antecedente à Santa Missa. Ela acontece quando eu saio da minha casa. Ou talvez quando eu estou me preparando para vir à igreja. Não é quando você chega na igreja, porque senão a gente pensa, missa somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de em paz o Senhor vos acompanha. Acabou, graças a Deus, estou livre. Que para muitos isso talvez significa, graças a Deus, significa um livramento de Deus, né? Estou livre, cumpri com a minha obrigação. Então, quais as disposições que eu tenho desde quando eu estou saindo da minha casa para vir à Santa Missa? Porque as disposições com as quais você sai da sua casa e vem para a missa serão manifestas na participação da Santa Missa. Se você está na sua casa, gritando com todo mundo, vamos, está na hora! Você está liberando o quê? Adrenalina sobre você. Veja, você já começou mal. Chega sempre nos 45 do segundo tempo, né? Já está sempre pim, 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 bateu o sininho, estou entrando. Está mal, essa é a verdade. Eventualmente, acontecem imprevistos. Mas toda vez acontecem imprevistos? Será que você não precisa de uma virtude chamada ordem? Está faltando. Nós vamos falar no recolhimento mensal sobre essa virtude um dia, né? Virtude da ordem. A virtude da ordem coloca a organização na nossa vida. Ah, mas eu sou fleumático, não tem problema. Fleumático tem ordem, sanguíneo tem ordem, melancólico tem ordem, colérico tem ordem. Precisa ter ordem. Virtude é para todo mundo, não é só para colérico ter ordem. Ah, os coléricos conseguem chegar pontualmente, os melancólicos também porque se cobram. Os sanguíneos são desastrados, enrolados, imprevistos, acontecem, e os fleumáticos sempre retardados, não no sentido de retardo mental, mas de retardados porque estão sempre atrasados, né? Então,
Sem ofensas aos fleumáticos, né, coitados. Então estão sempre atrasados, mas vamos organizar a vida. Se o principal da celebração da Santa Missa você não tem ordem, sua vida não vai ter ordem. A Santa Missa, gente, ela consegue colocar ordem na tua vida. Se você vivê-la, ela tem equilíbrio. A natureza da liturgia católica é colocar ordem dentro do caos. Nós somos o caos, ok? A liturgia ela vem justamente para ordenar no tempo, no cronos, o caos que existe em nós e devolver-nos a nós mesmos. Para que ela tenha esta fonte de equilíbrio, de ordem psicológica e espiritual, é preciso vivê-la bem. E o vivenciar bem começa do sair da minha casa. Das disposições que eu venho para a missa. Quais são as disposições? As disposições com que eu entro serão as disposições que eu irei sair. Se eu venho com sede de Deus, certamente eu saio preenchido da graça, porque bebi na fonte viva como a samaritana, e vou sair como a samaritana. Lembram? Há três domingos, né? Como a samaritana experimentou a água viva, ela foi lá, contou para aqueles samaritanos, depois os samaritanos vieram e disseram, agora não precisamos dessa samaritana. Nós vimos e bebemos da fonte, da água viva. Então, essa é a primeira pergunta que talvez nós precisamos fazer em relação à missa. De que forma eu estou me preparando para a Eucaristia? Quando falamos de Eucaristia, nós não estamos falando só do sacramento da Eucaristia. A Santa Missa também é chamada de Eucaristia, certo? Nós falamos da Eucaristia num todo. Claro, o sacramento da Eucaristia que nós comungamos, sim, mas missa não é só para comungar. Nós comemos o Cordeiro Pascal, mas as disposições com que a gente vive todo o rito litúrgico é fundamental para uma boa recepção do sacramento da Eucaristia que nós vamos comer. Tomar isto e comer, isto é meu corpo que é dado por vós. Né? Então, gente, não existe excesso de zelo para com a Eucaristia, porque Deus não teve, né, preocupação em ser excessivo no amor, ao se doar a nós. Então, quanto mais excessivo, melhor será. E a loucura de Deus é tamanha que Ele permanece num objeto inanimado, né? Que você pode mover de um lugar para o outro e levar, e ponto. Pode entrar um doido aqui, estourar o sacrário, pegar as hóstias, jogá-las na rua. Já aconteceu em cidades da nossa diocese, que as pessoas entraram e defecaram em cima das hóstias. É isso mesmo. Existem pessoas que entram e roubam pensando que ali é um cofre, né? Então chega no sacrário, fechado com chave. Uma pessoa que nunca vê na igreja, ela presume, ele deve ter dinheiro, né? Ali é o cofre do padre, né? A história vê que só tem hóstia, acha que as âmbulas são de ouro, não tem nada de ouro. Aí a pessoa joga de raiva. Mas tem pessoas que entram com a finalidade de profanação, o que é odioso e horrendo. Mas enfim, vejam, o extremo do amor de Cristo chega à loucura de Deus tornar-se um objeto inanimado. Porque, olha só, na encarnação, no Natal, Deus vai descendo graus de loucura, diz Santo Afonso, né? A loucura de Deus ela vai tendo graus. Primeiro, loucura é que Ele faz-se criança. Aí você vê uma criança indefesa. Você pode pegar no colo e jogar no chão. Como Herodes deseja, de fato, perseguir aquela criança, indefeso. Daí não basta isso, ele vai um pouquinho mais. Nós vemos ele ceifado numa cruz, como um animal, que é totalmente desprezível. Mas não basta isso, aí desce mais um pouquinho, torna-se um objeto inanimado. Porque antes até ele era um ser vivo, agora nem vivo é. Não tem vida aquele negócio. Você olha para a Eucaristia, você pode pegar, levar daqui para lá. Você pega o vinho, você leva daqui para lá. Então,
a gradualidade da loucura do amor de Deus que não para, ela excede. Já parou para pensar que é por você que é essa loucura? O excesso do amor de Deus é por nós. Existe uma santa, Santa Madalena de Pazzi, uma santa do século XVI. E ela chegou a chamar a Quinta-feira Santa de o Dia do Amor. Santa Madalena de Pazzi. A Quinta-feira Santa deveria ser instituída como o Dia do Amor. Está ali a prova do amor. É o dia que o amor institui a sua manifestação mais extrema. A Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento do amor. Falamos só sobre a Eucaristia, vamos passar para o segundo. O sacerdócio católico, né? Então nós precisamos olhar o sacerdócio católico cada vez mais de maneira profunda, gente. Olhar o sacerdócio católico como aquilo que de fato ele é. O sacerdote, ele participa de um único sacerdócio, e é o sacerdócio de Cristo. Nós, padres, bispos, participamos do sacerdócio que não é nosso, é de Cristo. O Funton Shin, né, o venerável Funton Shin, que agora vai ser beatificado pelo Papa Leão em setembro, queira Deus que logo seja santo, foi um arcebispo norte-americano. O Funton Shin diz que a entrega de um sacerdote, a semelhança da imolação de Cristo no altar da cruz, ela é manifesta de maneira total na imolação sacramental. Ou seja, quando um padre oferece o santo sacrifício da missa. Citando um outro santo, São João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, quando ele escreveu uma obra em 1996, o sacerdote como dom e mistério, esse é o nome da obra. Quando ele completou 50 anos de padre, em 1996, ele escreveu um livro, Sacerdote, Dom e Mistério. Ele disse que um padre vale pela missa que ele reza. Quer saber o valor de um sacerdote, daquele padre? Veja como ele celebra a Santa Missa. E o Papa São João Paulo II diz, na forma do zelo, com o sacrifício, na atenção e na fidelidade das normas litúrgicas, enfim. Isso foi João Paulo II que disse. O sacerdote vale pela missa que ele reza, pelo sacrifício que ele oferece, pelo zelo. Claro que isso não é só manifesto liturgicamente, porque nós padres sabemos que o sacrifício de um padre não é somente litúrgico, ritual. Ele precisa ser existencial. O sacrifício que eu ofereço em cada missa precisa ser o sacrifício que é oferecido todos os dias no zelo e na consumação pela salvação das almas. O tanto que eu vou me dedicar para que as almas sejam salvas, para que elas conheçam a verdade. Papa Francisco, a alma de um padre não consiste no triunfo, mas na imolação de si mesmo. Por isso ele falava aos padres, né? Querer alcançar uma glória sem a cruz é loucura. Para um sacerdote, não é possível compreender o ministério sacerdotal sem a dimensão da cruz. Nós fomos feitos para a cruz. Todo o nosso sacerdócio é cruz, gente. É verdade, né? Na verdade, se você for olhar objetivamente assim, ser padre, sobre uma lógica mundana, é a maior perda de tempo. Se você não tiver um senso sobrenatural, ser padre é uma loucura. Se você olhar somente sobre uma perspectiva meramente natural para esta vida, é besteira. Então o sacerdote tem que ter uma loucura sobrenatural, ou seja, uma visão do céu. O que eu faço deve ser pela consumação das almas, pela salvação das almas, né? O tempo que se dedica no confessionário, o tempo que se dedica no zelo para com a vida sacramental, na escuta, enfim, tudo isso é o que faz a essência do ministério sacerdotal. Mas, gente, vamos ser sinceros, ó. Ouvir confissão é a coisa mais chata do mundo, né? Ai, como seria gostoso, né? Ouvir confissão, saber do pecado de todo mundo. Gente, é a coisa mais chata.
com toda clareza. Eu não posso... Confessionário é assim, uma coisa que... né, eu tenho trânsitos espirituais quando estou no confessionário, né? Eu sou... Não. Você pode olhar para todos os santos que foram para o confessionário, que gastaram sua vida no confessionário, Cura d'Ars, o Padre Pio, santos sacerdotes que consumiram sua vida no confessionário, todos eles deixavam com muita clareza. De fato, esse sacramento se chama penitência. Não somente para os fiéis, mas também para nós. É penitência. Porque assim, no início do ministério, evidentemente, eu sempre dizia isso para os seminaristas, é tudo muito novo, né? Você vai lá, nossa, novidade, eu te absolvo dos seus pecados e tal. Mas depois de 2 anos no ministério, não tem nada de novo no mundo, né? Nossa, quando você ouve as primeiras confissões, ouve uma confissão de criança, aí você ouve uma outra confissão, você ouve outra confissão, nossa, é tudo muito novo, né? A primeira confissão que eu atendi, eu me lembro, né? No dia seguinte da minha ordenação, antes de celebrar a primeira missa, tinha uma pessoa que queria se confessar, então, nossa, vamos lá, atender a primeira confissão e tal. A gente vai ser cheio de entusiasmo, alegria. Nossa, é a primeira pessoa que eu vou ouvir hoje, né? Vou dar absolvição, vou derramar o sangue de Cristo sobre a alma dela. Tudo bem. Mas é como a vida de casal, né? Tudo muito legal no começo, tudo muito bom, né? A gente abre os presentes que a gente ganhou, abre lá, vem uma dúzia de copos, pratos novos. Ganhamos um colchão, uma cobertinha, que gostoso. Depois de 2 anos, meu filho, é a mesma coisa de sempre, não tem nenhuma novidade. É a mulher que todos os dias é aquela mulher que acorda com aquele cabelo tudo estrapalhado, né? O marido que levanta com aquela cara de tribufu, e assim vai, entendeu? E é essa a vida. Na vida sacerdotal não muda muita coisa, não muda nada, gente. Depois de 2 anos, o que talvez tenha, vamos mudar dessa paróquia e vamos para aquela. Você vai ter um novo povo. Mas diante daquele novo povo, não tem novidade. É o dia a dia, é o arroz com feijão, né? São confissões, batizados, casamento, unção, as comadres que perturbam os padres, né? Querem mandar nos padres, enfim. Gente que não tem o que fazer, que fica falando mal dos outros, enfim. Essa é a vida, pronto. Então você tem que ter um amor sobrenatural. Também na vida de casal. Se você não tiver um amor sobrenatural, o matrimônio não resiste. Se você for manter o casamento junto com essa pessoa por muito tempo, por um amor meramente natural, acaba. Tem que ter um senso sobrenatural. Vamos lá, tem glória depois dessa cruz, né? Essa cruz vai passar, tá difícil de tolerar, mas ela vai passar. Vai ter glória depois dessa cruz. Então, se você tem esse senso sobrenatural, qualquer vocação encontra a sua essência, o seu sentido, gente. Ela chega ao âmago de si mesma. Não precisa ter novidade. Nossa, depois de 5 anos de padre, dizem que os padres entram na crise do ministério, né? Ou aqueles que passam pelo casamento vão entrar em crise também. Então, é a crise. Mas a crise é por quê? Porque você perdeu o senso sobrenatural. Ou porque você era simplesmente entusiasmado, afoito pela novidade que passa, né? Então, no sacerdócio, como também na vocação matrimonial, né? O sacerdócio consiste justamente na imolação, né? Então, ao olhar um sacerdote, sempre pensemos, sua missão sobrenatural é de ser aquela que Nosso Senhor instituiu na última ceia, que é levar aquilo que Nosso Senhor pediu na última ceia. Em primeiro lugar, a Eucaristia com os demais sacramentos, e também uma coisa que Jesus ensinou na última ceia: os discípulos devem ensinar, né? Então vamos chegar no terceiro ponto, isso porque estamos na Quinta-feira Santa, o mandamento do amor. Na última ceia, Jesus institui o mandamento do amor. E ali, Nosso Senhor agora entrega uma novidade. Então, na antiga aliança, gente, existia, né, no Antigo Testamento, Deuteronômio, a gente vai encontrar a necessidade do amor a Deus. Só que agora Jesus, ele avança. Tudo Jesus avança, né? Você pode olhar, os mandamentos ele torna mais, entre aspas, difícil, sob uma perspectiva meramente natural, porque agora, antigamente era só fazer uma coisa, agora Jesus aperta mais. Antigamente era
somente matar o irmão e você era réu de juízo. Agora não. Agora ele antecede. Só você sentir raiva e deixar que a raiva fique no seu coração, você já é réu de juízo. Antigamente era mais fácil, agora ficou mais difícil. Mas na verdade não ficou mais difícil. Jesus resolveu o problema na raiz. E a mesma coisa ele faz com o mandamento do amor. Por quê? Olha o que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A pergunta é, como Jesus nos amou? Já pararam para pensar? Como que Jesus amou? Naturalmente a gente pensa, ele nos amou morrendo na cruz, não é? Mas não é. Porque quando Jesus falou isso daqui, ele não tinha morrido na cruz ainda. Não há maior prova do amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Olha, vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Ele não morreu ainda. Ele não deu a vida na cruz. Os discípulos não sabem as cenas do próximo capítulo. Como que Jesus amou até aqui? Não sabem? Ele amou ensinando. Foi 3 anos e meio fazendo a mesma coisa, ensinando. Por isso, a melhor forma de amar uma pessoa é fazer o quê? Ensinar. Ou seja, tirá-la da burrice, da ignorância. Ensino. O ensino engaja, o ensino compromete. Isso que o ensino faz. Entendem? Em como que eu amei vocês? Até o dia de hoje, Jesus amou só fazendo uma coisa, ensinando. Ele ensinava ali, fazia um milagre, ensinava, contava parábolas. Ele estava a todo momento ensinando os seus discípulos. Esta é a forma de amar uma pessoa verdadeiramente. Porque senão o amor fica muito platônico, gente. Ai, como Jesus amou, então eu quero amar como Jesus amou. Tá, mas então eu preciso dar minha vida pelo outro, mas como que eu dou minha vida pelo outro? Então, a primeira forma de fazer com que esse amor seja exercido, gente, é você ensinar as pessoas. E ensinar é uma coisa custosa. Porque, em geral, as pessoas não gostam de aprender. Sabia? Em geral, as pessoas não gostam de conhecer. Porque conhecimento engaja. Conhecimento compromete. E a gente não quer compromisso. Porque é cômodo ficar na ignorância. Esta idiotice, né, de que muitos dizem, o 8º sacramento da igreja é ignorância. Jesus não instituiu 8 sacramentos. E nosso Senhor Jesus Cristo nunca disse que a ignorância era sacramento. Ignorante é aquele que diz isto. Ignorância não é sacramento. Vamos ser salvos pela ignorância. Existem, eu sempre digo e reforço, 2 tipos de ignorância, né? A ignorância vencível e a invencível. Existem tipos de ignorância dentro da cabeça das pessoas, de tão estruturadas que elas estão, que assim é um território inacessível. Você pode mostrar, você fala 2 mais 2 é igual a 4, não é 5. Não, eu mostro para você, eu provo. Aqui, olha aqui. E a pessoa não vê. Então, este tipo de ignorância é invencível. Você está falando assim, é uma topeira mesmo. O que é uma topeira? É um bicho que entra num buraco e tem uma visão míope das coisas. Isso é uma topeira. Não consegue ter uma visão aprofundada das coisas. Já viram uma topeirinha? É um bichinho tão bonitinho, né? Mas a visão dela é tão deficitária, né? Então, quando eu estou falando topeira, não é que eu estou xingando, né? Vocês são umas topeiras, né? É uma forma de xingamento delicada, porque é um bichinho tão fofinho, só que não enxerga. Entendeu? O que eu estou dizendo, que vocês são fofinhos, mas vocês não enxergam. É isso. A visão é míope, distorcida. Ou seja, o que é uma visão míope? Está meio... Sem óculos eu não enxergo nada. Com óculos eu enxergo melhor. Às vezes a gente precisa de um óculos da fé para enxergar um pouco melhor.
E Jesus faz o que na última ceia? Ensina os seus discípulos e diz na última ceia, não somente na última ceia, mas também quando ele ressuscita e antes de subir para o céu, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, dos versículos 16 a 20, ide, vão, ensinem todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de batizar, ensina esse povo, ensinar. O ensino. Essa é a missão mais nobre da igreja. E ela não pode deixar de fazer isso, né? Então, quando nós olhamos para o mandamento do amor ao próximo, nós vemos justamente aqui a esfera de transmitir a verdade às pessoas, de arrancá-las da ignorância, de arrancá-las do erro, de conduzir para o caminho da verdade. Só que, gente, vamos ser sinceros, este milagre sobrenatural não dá ibope. O sacerdócio não dá ibope. E este milagre sobrenatural de ensinar também não dá ibope. Por exemplo, uma missão nobre, quando a gente, por exemplo, na direção espiritual, ou até mesmo no sacramento da confissão, tem a oportunidade de ouvir uma pessoa que há 40 anos estava num pecado, acorrentada ao inferno e Satanás, e você ali absolve aquele pecado, você arranca aquela pessoa daquela escuridão, daquele erro, conduz essa pessoa para a vida. Você vê assim que uma alma foi salva, restaurada. Aquilo é um milagre muito maior do que qualquer milagre biológico, natural, que acontece. Só que este milagre sobrenatural não vira notícia, né? Eu sempre tenho cuidado de, nas confissões, pedir que sempre no mutirão de confissões conte as pessoas para saber quantas pessoas confessaram. Não para saber números, porque a igreja não vive de números, né? Mas se aquelas pessoas receberam validamente o sacramento da confissão, né? Se ali houve arrependimento das pessoas que se confessaram e o padre deu a absolvição válida, corretamente, foram tantas almas que sobrenaturalmente foram alcançadas pelo céu. E que não dá notícia. Por exemplo, no nosso santuário tivemos aí, nessa última mutirão de confissão, aqui em torno de 200 e poucas pessoas que se confessaram. Mas se contar com as outras paróquias de Bandeirantes, São Miguel, as outras paróquias que nós atendemos, juntamente com as paróquias do decanato, né? Durante 10 dias nós padres ouvindo todas as noites confissões, né? Eu contei em Andirá, mais ou menos, acho que eu atendi, foi muito rápido a São Sebastião lá, acho que em torno de 75 pessoas, eu, sem contar os outros padres. Então, a gente pensar assim que um milagre sobrenatural aconteceu nesses dias, mas que não é ibope, não dá, não vira notícia. Mas a alegria daquilo que Nosso Senhor disse no capítulo 15, lembra do Evangelho de Lucas? Sobre as 99 ovelhas, uma que se perdeu, e aí Jesus diz lá na parábola, há mais alegria por um pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. É uma alegria do céu, ou seja, é uma alegria sobrenatural. Deveria ser uma festa depois que cessam, acabam as confissões, porque quantas pessoas foram regeneradas no sangue de Cristo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não estão entendendo? Porque eu estou falando, vocês estão com uma cara assim que não sei se vocês ou estão profundamente refletindo ou estão... Mas enfim, espero que... Para mostrar como Deus age na história, meus filhos. Como Deus age misteriosamente e sobrenaturalmente na história. E que às vezes a gente não para pensar nisso. Os mistérios sobrenaturais que são alcançados porque, como o Papa Bento XVI disse, Deus nos escolheu como portadores da sua presença. Eu sou um portador. Nossa, que bom saber que eu estava nesta condição e agora sobrenaturalmente Deus me atingiu com a graça e eu sou portador da sua presença no mundo.
Eu me tornei um portador de Deus. Como eu disse, há mais alegria no céu por uma pessoa que se converte verdadeiramente do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então, como que isso é manifesto na nossa vida espiritual, né? Existe uma alegria nossa depois que nós saímos da confissão? E eu não digo de uma alegria que muitos pensam, né? Ai, tirei um peso da consciência. Não estou falando disso, não. Porque às vezes para muitos confissão é uma descarga emocional, né? Assim, ela vai lá, é bem isso mesmo, né? Com essas palavras. Ela defeca as emoções dela, e depois no confessionário aperta, né, a válvula hídrica e vai as emoções embora. Não estou falando disso. Confissão não é isso, né? Uma descarga emocional. Não. É a graça de ter sido reconciliado com Deus. É claro, o peso que o pecado traz, as consequências nefastas da minha alma são terríveis. Mas não é só isso. É a alegria do céu, pela qual os anjos sobrenaturalmente cantam a alegria de uma alma que agora sobrenaturalmente se volta para Deus, que é alcançada por Ele, que é renovada no sangue de Cristo e que é lavada por Ele, né? Então, essa é uma oportunidade que nós temos em cada confissão, em cada sacramento, de sermos revestidos pela eternidade. Quero concluir a Quinta-feira Santa, só vou falar um pouquinho da sexta, com um pedacinho da homilia do Papa Bento aqui, quando ele fala do mandamento do amor. Por que Jesus institui o mandamento do amor, né? Então aí, para falar do mandamento do amor, ele toma a cena do lava-pés. Na cena do lava-pés, gente, é estranho, porque na ceia judaica não tem lava-pés. Se você for lá na ceia judaica, não está previsto lava-pés. Jesus botou dentro da ceia judaica um rito que não é previsto dentro do rito judaico, que era lavar os pés. A atitude de lavar os pés era a atitude de quem? Do escravo. Quando você chegava, o banhar os pés era como que um alívio. Era o sentido de hospitalidade. Você está sendo acolhido. Você é o meu hóspede. Então o servo, o dono da casa, mandava o servo ir lá lavar o pezinho. E a pessoa era recebida. Então o hóspede chegou. Aí, de maneira inusitada, o que Jesus faz? Os discípulos estão ali na sala. E Jesus toma a dimensão, né, de um servo, coloca a toalha, amarra na cintura a toalha, e ele mesmo começa a lavar os pés dos discípulos. Não é à toa que São Pedro, vocês vão ver na Quinta-feira Santa, São Pedro vai intervir. Mas São Pedro não intervém porque é o chatão da história, e nem porque é o sanguinão, né? Pedro intervém justamente por quê? Porque Jesus está fazendo uma coisa inusitada, que não é próprio do pai de família. Ele está ali como um pai de família na última ceia, celebrando com seus discípulos a última ceia. Aí ele toma um gesto que é próprio de um escravo, faz parte da hospitalidade, e ele mesmo começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. É como dizendo: Senhor, não... Mas Jesus, para com isso daí, o Senhor é Deus. O Senhor vai lavar meus pés? Para. Nós que devemos lavar os pés do Senhor. Tu nunca me lavarás os pés. Aí Jesus diz: Pedro, se o Senhor não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Você não vai entrar em comunhão comigo. Aí Pedro diz: não, Senhor, então não lava somente meus pés, me banha inteiro, né? Aí Jesus diz: Pedro, quem já se banhou não precisa lavar senão somente os pés. Dizendo que vocês já estão banhados, vocês já estão lavados no meu sangue. Mas eu vou fazer esse gesto de lavar os pés como um compromisso de amor, para que vocês tenham parte, para que vocês se associem comigo e vocês entendam o gesto que eu vou fazer para que vocês façam também. Mas não somente pegar, então Jesus ensinou, eu tenho que pegar a bacia e ficar lavando o pé dos outros. Como esse gesto vai se manifestar? Vem agora, aí o Bento XVI comenta. O gesto de lavar os pés assume um significado com o qual o Senhor alarga o sacramento, fazendo dele o exemplo, um dom, um serviço pelo irmão.
E aqui ele cita daí o Evangelho de João, né? Ora, se eu lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aí volta Bento 16. Devemos lavar-nos os pés uns dos outros no serviço cotidiano do amor. Então, olha, como que a gente lava os pés? Porque fica todo mundo na Quinta-feira Santa, né? Ai, olha, o padre está lavando o pé lá da pessoa. Ah, tá. Tá. Aquele gesto litúrgico e ritual, manifesto pelo padre na celebração da Quinta-feira Santa, não é para ficar só ali. Ao olhar aquilo, você deve tomar parte com Cristo. De fazer o quê? De também lavar os pés no amor recíproco e cotidiano para com o próximo. Mas devemos lavar os pés também no sentido de que nos perdoamos sempre de novo uns aos outros. Como eu vou lavar os pés dos outros? Perdoando. Cotidianamente. A ofensa que o Senhor nos perdoou é sempre infinitamente maior do que todas as ofensas que alguém poderá fazer para nós. Ai, eu estou ofendido. Grande bosta. A ofensa que o Senhor recebeu é muito maior que a sua. Deixe de ser orgulhoso, desce do pedestal e entenda. Isso não é nada. Isso é amor recíproco. Vou perdoar aqueles que me fizeram mal. Tem que falar bem claro, né, com clareza. Numa homilia, eu falei B-O-S-T-A, né? Não falei bosta, né? Para não ser tão... Porque, ai, fala bosta, ai, que nojo. Ah, quer que fale o quê, né? Então eu falo para os nojentos mesmo, que são todos escrupulosos, assim, para deixar de ser escrupulosos, porque são muito dodóis, né? Então, pensa nisso. A ofensa que o Senhor sofreu e Ele me perdoou é muito maior do que a ofensa que fizeram a mim. Ponto. Isso é amor ao próximo. Isso é lavar o pé do outro. Continua Bento 16. E isto nos exorta a Quinta-feira Santa. Não é, Quinta-feira Santa, gente, é um dia assim que, de fato, como Santa Madalena de Paz recorda, é o dia do amor. É um amor extremado, excessivo, louco, apaixonado de Deus. Quinta-feira Santa recorda, diz Bento 16, a não deixar que o rancor para com o próximo se torne, no fundo, um envenenamento da alma. Tem gente que com rancor vai se envenenando e se matando. Então vai lá, faz o quê? Dá um abraço naquela pessoa e diz, te perdoo, vamos para frente, vida que segue. Está perdoado. Se alguém tem rancor daqui, saia daqui e se livre desse negócio. Está ressentidinho? Ah, que pecado. Ai, me ofendeu. Tudo bem, querida, amada, né? Perdoa. Está envenenando a sua alma, meu anjo. Vai ficar até quando assim? Vai continuar bebendo veneno de rato para se matar? Ou vai continuar mordendo a língua da cobra para morrer com o próprio veneno? Então, deixe que o rancor para com o próximo se torne remédio para a sua alma. Eu não sou tão especial assim. As pessoas não gostam tanto de mim. Está tudo bem, né? A Quinta-feira Santa, diz Bento 16, exorta-nos a purificar continuamente a nossa memória, perdoando-nos de maneira recíproca e de coração, lavando os pés uns dos outros, para assim podermos juntos participar do banquete pascal. Aí a gente se livra daquele olhar, né? Ai, aquela pessoa veio desse jeito na igreja. Ai, aquela está comungando, aquela está no... Para, gente, ainda estamos muito mesquinhos. Ai, eu estou olhando para aquela pessoa que está assim, se comportando desse jeito. Para desse negócio, né? Olha para o altar, né? Eu estou lá. Você está se comportando como Judas, está se comportando... Para. Quinta-feira Santa é dia de gratidão, de alegria, dia de amor. O amor até o extremo. O amor que se deu. Deus se deu a nós. Neste momento, Bento 16 diz, rezemos ao Senhor para que a gratidão e a alegria se torne a força do amor dentro de nós. É assim que a gente tem que ir para a Quinta-feira Santa. Com um desejo.
de olhar para a Eucaristia, o sacerdócio católico e o mandamento do amor e dizer: meu Deus, como é lindo ser católico. Que graça, Senhor, de ter nascido numa família católica, num berço católico, ter recebido a graça e a oportunidade de ouvir esta reflexão e de saber que, nossa, como eu não reconheci as outras quintas-feiras santas da minha vida. E por consequência, Sexta-feira Santa, né? Vamos falar rapidinho alguns pontos para ajudá-los a pensar. Teria que fazer uma semana de estudos do Tríduo Pascal. E assim, eu acho que dá para fazer uma catequese do Tríduo Pascal, a gente fala e não acaba, né? Porque, graças a Deus, nós temos muita coisa boa, muita coisa bonita. Eu nem comentei aqui os sermões de São Leonardo do Porto Maurício. Vocês lembram que eu trouxe uma homilia dele, né? Um sermão dele, lembra? Sobre o pequeno número dos que se salvam, que alguns saíram até perturbados daqui, porque nós vimos que no fim a salvação é bem apertada, a porta é estreita, né? Então ele tem um homiliário assim das homilias da Quaresma e da Semana Santa, onde ele fala assim coisas sobre a paixão de Cristo, lindas, lindas, lindas. Rapidinho sobre a Sexta-feira Santa, eu quero destacar alguns pontos. Quando nós olhamos para a paixão do Senhor, gente, Sexta-feira Santa, nós lembramos de tudo aquilo que nós vivemos na quinta. Eucaristia, porque nós comungamos a Eucaristia, que foi confeccionada, né, que foi consagrada na quinta-feira, porque na sexta-feira não tem missa, então a Eucaristia é a Eucaristia do dia anterior. Então a igreja mãe, né, o único dia que a gente não tem missa na igreja, né, Sexta-feira Santa. É o único dia que em nenhum lugar do mundo se reza a Santa Missa. Nós só celebramos a paixão do Senhor, às 3 horas, e a igreja como mãe, para não privar os fiéis de se aproximarem do corpo do Senhor, dá a comunhão na sexta celebração, somente dentro da celebração da paixão das 15 horas. Né? A gente comunga fora da missa, na celebração da paixão do Senhor, e adora o lenho da cruz, né? Mas por que a igreja faz isso? Porque a igreja é nossa mãe, né? Essa é uma outra coisa que a gente precisava entender, né? A igreja é minha mãe. A gente ouve muito no confessionário: não concordo com a doutrina da igreja em muitas coisas, porque a gente não gosta da nossa mãe. Então a gente precisa resolver esse problema interior, né? A gente precisa enxergar a igreja como mãe. Claro que, como toda boa mãe, a igreja, ela nos acolhe, nos abraça, nos ama, mas ela nos corrige. E como toda boa mãe, ela nos conduz para o caminho da salvação. Então, a igreja não nos priva de nenhum bem. Ao contrário, ela nos oferece todos os bens, ela somente é guardiã dos bens eternos que Cristo confiou a ela. Nada mais. Então, se você discorda da igreja, no fundo você não aceita nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja só é salvaguarda daquilo que ela recebeu, da revelação. A revelação é Jesus. Na Sexta da Paixão, nós temos a oportunidade então de vermos aquilo que é crucificado. E a forma de Deus inventar, é isto mesmo. Deus inventou o modo não somente de nos salvar, mas também de nos justificar. Porque na Sexta-feira Santa é o dia em que nós celebramos a nossa justificação e a nossa salvação. Ali, com aquele homem, na sua natureza humana, Deus, morto numa cruz, é que acontece o ato redentor da nossa salvação. Quando Jesus expira do alto da cruz, ali acontece o mistério da nossa redenção. Ali nós fomos salvos. Por isso que na Sexta-feira Santa é um dia de silêncio, e a igreja nos pede para guardarmos o silêncio. A igreja começa a sua liturgia no silêncio, né? Só ao som da matraca, nem se toca mais sino, é dia de silêncio.
dia em que a igreja nos convida a se recolher, não somente pela prática do jejum e da abstinência, que também é uma prática, mas a voltar o nosso olhar para Cristo. E é por isso que às 15 horas, nesta hora, nós diante da cruz, cantamos os lamentos da paixão do Senhor, né? Adoramos o mistério da cruz. Como eu disse ontem na homilia, né? Não estamos aqui para chorar as dores de Cristo. Não estamos aqui para ver o sofrimento de Cristo. Não estamos aqui para... como muitos dizem, os católicos na sexta-feira dessa paixão crucificam Jesus de novo. Né? Não, Jesus não está crucificado, Jesus já está ressuscitado. Nós cremos isso pela fé. Nós só sabemos que aquele mistério nos salvou. E nós precisamos usar a nossa memória e imaginação para voltar à fonte daquele mistério. Porque aquele mistério manifesta o amor que Ele teve por mim. Aquele mistério é o primeiro amor que é manifesto na doação de um Deus que se imola no altar da cruz. E é por isso que na Sexta-feira Santa nós olhamos para a cruz, não para chorar as dores dele, mas para lamentar as nossas misérias. Fui eu o responsável por esse sofrimento. É para a gente se sentir mal mesmo, né? Não é para ficar bem, não, Sexta-feira Santa. Para a gente se envergonhar mesmo. E não ficar mal psicologicamente, emocionalmente, mas na alma mesmo, assim, sabe? Tomar a consciência de que, como Davi, né, logo depois que reconheceu o pecado, que está lá no Salmo 50, o que Davi diz? O meu pecado está sempre à minha frente. É isso que a gente pode dizer, né, gente? Você sai do sacramento da confissão, né? Eu vejo as pessoas irritadiças na confissão, né? Numa proporção assim demasiada, porque tem que esperar. Uai, meu anjo, reza mais para que tenha mais padres, daí nós vamos ter um padre para cada um. Né? Às vezes o que a desgraça faz é só falar mal, né, do sacerdócio católico. E aí, no momento, para o conforto e a comunidade da especialidade, tem que ter um padre à disposição para atendê-la. Mas, minha filha, você tem rezado para o sacerdócio? Para que surjam mais vocações e tenhamos mais e mais padres pelo zelo e salvação das almas? Porque se nós pensarmos no mundo, a quantidade de padres que nós temos, até de bispos, em proporção da população mundial, é uma lástima. Nós chegamos a aproximadamente, mais ou menos, no mundo, em torno de 4.000 bispos. De sacerdotes no mundo todo, nós temos em torno de 10 a 12 mil padres. O que isso representa? Numa população mundial de 8 bilhões de pessoas. Então, precisamos de muitas vocações. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos em abundância, mas muitos países de territórios comunistas, você tem, por exemplo, 2 padres, por exemplo, uma China, e que estão lá clandestinos ainda, viu? Usando roupa normal, nem se identificando. Porque às vezes, nossa, só isso de padre. É porque a gente tem abundância. Por exemplo, na nossa diocese nós estamos 100. Né? A nossa diocese é uma exceção. Você vai por essa diocese aí, 30, 20, 15. A nossa diocese está tropeçando. Somos 102 padres na nossa diocese. Mas isso aqui é privilégio da nossa diocese de Jacarezinho. Né? Você pega aqui Bandeirantes, uma população de 32 mil habitantes, nós temos quantos padres aqui nessa cidade? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos em 8 padres em Bandeirantes. Tem cidades, no Mato Grosso, com 35 mil habitantes, que tem um padre. E só tem uma paróquia. Aqui nós temos 2 santuários, 4 paróquias. Então nós temos uma abundância.
Ah, mas tem pouco padre. Graças a Deus vocês têm isso, né? Tem lugares que tem um padre que talvez está lá com seus 60 anos, atendendo uma paróquia com 32 mil pessoas. Você pega na Grande São Paulo, as paróquias são de 120 mil habitantes para um padre. Então, aí você vai pegando em países de regimes comunistas, que está lá só um padre, clandestino, que ninguém sabe, só os católicos que sabem. E se ficar sabendo, coitadinho, perde a cabeça, né? Então, o que a gente precisa fazer é ser mais grato a Deus. Uma coisa que a gente só aprende a dar valor no tempo das vacas magras. Quando as vacas estão gordas, robustas, bonitas, a gente não valoriza. E eu não estou fazendo esse discurso aqui para fazer, não, para a gente refletir mesmo. Porque quando nós fizemos uma missão, partilha com vocês lá no Mato Grosso, no Amazonas, eu era seminarista na ocasião, nós fomos em 12 seminaristas e mais 2 padres, para São Gabriel da Cachoeira. Sabe onde fica isso? São Gabriel da Cachoeira é uma diocese próximo de Manaus. Então nós chegamos em Manaus, são 27 horas de barco para chegar nessa diocese. Está na divisa lá com a Venezuela e com a Colômbia. Mas para você chegar lá, só chega ou de avião ou de barco. Avião, a passagem de Manaus até lá, R$3.000. De São Paulo até Manaus custava 1.000. Você imagine, porque o avião quando levanta para lá, tem que estar cheio para levar a gente para lá. Porque quem vai para São Gabriel da Cachoeira, né? Ninguém. Aí você chega numa população indígena, 4 padres, para atender 28, 29 comunidades ribeirinhas que você tem que ir de barco e gastar mais 10, 15 horas para chegar em cada comunidade. Tudo de barco. E aí quando chega um seminarista lá, parece que chegou o Papa, né? A alegria de receber. E quando eles viam um padre, que estavam há mais de 8 meses sem a presença de um padre lá, para fazer as desobrigas, né? Então o padre que foi conosco, a gente organizava tudo, ele ia batizar, fazer a primeira comunhão, casar, ia ter que fazer tudo em 3 dias, porque eram os dias que nós estávamos lá. Isso aqui no Brasil. Então, e daí quando eu voltei de lá, eu falei, meu Deus, porque daí lá só comia peixe, né? Um peixe com pimenta, assim, uma coisa assim, mas não é um peixe gostoso, não. Meu pai do céu, é um desafio, viu? A primeira coisa, eu cheguei no dia 22 de dezembro, foram 15 dias que nós ficamos lá, né? Eu cheguei no aeroporto de São Paulo, liguei para minha mãe e falei assim, eu só quero uma única coisa, um bife frito, né? Porque eu estava com uma saudade de um bife frito, eu falei, só. Porque lá não tem arroz, não tem feijão, então é frutas, eles têm um feijão, aquele feijão preto, né? Mas não tem arroz, feijão como nós temos em abundância aqui, né? A condição deles era... Então o peixe é misturado com uma água assim, ainda nós éramos os primeiros a servir e eles sempre os últimos. Tem uma hierarquia muito interessante as comunidades indígenas. Então, para a gente entender, né? Que quanto mais a gente vai tendo na abundância, facilidade, menos a gente dá valor. A gente só aprende a, às vezes, dar valor quando a gente perde, quando está em tempos sombrios, né? Então, para isso, para a gente refletir, que rezemos pelos sacerdotes, rezemos, sobretudo para aqueles sacerdotes que estão nessas regiões desafiantes, sobretudo para esses sacerdotes que ousadamente têm essa loucura sobrenatural, né? De ficarem no território de um país comunista, pregando o evangelho, ensinando aqueles que podem, mas ensinando as escondidas, porque tem um preço a ser pago. Eu posso perder minha vida amanhã se eu falar aqui de Jesus, tchau, pá. Então, olhando para tudo isso, esse amor só pode ser por esse Senhor maravilhoso, que deu sua vida por nós, que nos salvou. E a vigília pascal, eu vou concluir aqui com o Papa Bento XVI, né? A melhor catequese da liturgia, diz Bento XVI, é uma liturgia bem celebrada. Então, se vocês querem saber da vigília pascal, participem da vigília pascal, vamos tentar celebrar bem e participemos do santo sacrifício. A melhor catequese da liturgia
diz o Papa Bento, é uma liturgia bem celebrada. Não somente bem celebrada, mas também bem participada, bem vivida, se aproximando de cada detalhe dos mistérios da cruz do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Remistes o mundo. Nossa Senhora das Dores, o Senhor esteja convosco. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conceda a todos vós participar e viver bem os mistérios da paixão do Senhor nesses dias, para que possa colher os frutos espirituais para a sua vida e para a sua caminhada cristã. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.